meus queridos e queridas da Atualize, como é que vocês estão, meus amados? Tudo tranquilo com vocês? Vamos lá, meus queridos. Por que eu não consigo aumento do cartão de crédito do Mercado Pago, Nubank? Por que não tá vindo? Por quê? Por quê? Vinícius, eu fiz tudo isso. Tudo que tu já falou. Vamos lá, o que eu falei? Primeiro, já vou até pra vocês que querem ter cartão de crédito, limite, e tem que ter alguns detalhes muito importantes. Primeiro, se tu já recebeu algum crédito da Nubank no período de 1 ano e meio, ela dá uma boa estagnada. Então já começamos por aí. Mas quais são os métodos pra gente conseguir cartão de crédito antes de eu começar a falar no vídeo? Vamos lá. Primeiro, centralização de dinheiro dentro da conta. Mexer ela. O melhor seria uma portabilidade de salário. Por quê? Porque assim, como a Nubank é uma fintech, e as fintechs elas têm Nubank, Mercado Pago, enfim, elas têm que entender a tua receita, fica muito mais fácil tu fazer uma portabilidade de salário. Mas a grande maioria das pessoas não tem portabilidade de salário, isso é fato. Então tu fazer uma movimentação com um depósito na tua conta de outros CNPJs é bom, faz parte. Agora tu movimentar, tu colocar dinheiro do teu próprio CNPJ não é tão legal. Mas o que seria legal? Tu fazer um Open Finance para essa conta que tu recebe esse recurso para mostrar para o Nubank de onde vem. Também é importante, ou para o Mercado Pago também. Movimentação importante. Cadastrar conta em débito automático é muito importante na conta que tu queres ter. Cadastrar tua chave Pix, CPF e ou número de telefone celular também é importante, que mostra como é banco primário. Isso aí nem tô falando da parte da negativação. Investimento, colocar algum dinheiro ali numa caixinha, num cofrinho, numa coisinha, também seria um fato muito importante. Mas vamos lá. Por que tu não tá conseguindo cartão de crédito? Gente, se tu não leu, os bancos, Nubank, tem que começar a lucrar. Mercado Pago, lucrar. Com cartão de crédito eles não estão lucrando. Então hoje, eu vou até colocar a telinha do meu celular, a coisa mais fácil que tem para te olhar dentro do teu aplicativo é empréstimos aumentando e cartão de crédito não. Telinha aí. Tu olha limite de empréstimo. Eu olho aqui 45 mil eu tenho para tirar. Aí eu vou no Mercado Pago, toda semana me aumenta meu limite Toda semana aumenta esse limite de empréstimo pessoal. Toda a semana aumenta. E eles querem me dar dinheiro extra. Que tem agora dinheiro extra 462, nem tinha. Eles querem me dar também na parte de negócio aqui. Eles querem me entregar dinheiro express. E também tinha dinheiro com parcela fixa. Cara, eles inventam tipo de monte de empréstimo. Mas faz-me rir. Cartão de crédito não aumenta. Desde que eu recebi esse cartão, é 2.000 forever. E eu tenho Meli+, e eu tenho algumas coisinhas aqui, faço Open Finance, bonitinho, mas não entregam o famoso cartão de crédito que a gente tanto deseja, limites maiores. Por quê? A fase é do empréstimo. E se tu perceber, o Itaú, ele tá com uma onda de entrega de crédito, cartão de crédito até tá, mas a onda fatal dele... E eu tô falando isso porque assim, nem é o foco do canal, mas eu tenho que te mostrar que ele também quer me entregar Eu devi pro Itaú, gente. Eu fui, infelizmente, devedor do Itaú. Hoje eu tenho crédito. Tá aí, Tenho R$1.000 de limite de crédito, de empréstimo. Tudo taxa altíssima, mas eu não tenho cartão de crédito. Tá aqui em análise, forever agora. Vai entrar numa análise, forever, Acabei de tentar solicitar, não vem. PicPay. PicPay, no PicPayzinho, verdinho da massa, que todo mundo gosta. Não aumenta o meu limite. Se eu olhar aqui, o meu limite está R$200 a hora. Aí eu vou em empréstimos. Eu nem tinha essa opção. Agora eu vou em empréstimos pessoais. Analise, buscando melhor oferta. Tô com R$500. Era 100, agora já tá em 500. E a taxa? 14%. Vocês estão entendendo? Que tu vai fazer o remanejo que tu for fazer, mas a fase atual é do empréstimo, não é do limite do cartão de crédito. Por isso que os bancos não estão. Então, de repente, o que acontece? Se tu já teve as ondas de entrega de crédito e agora deu uma estagnada, provavelmente vai dar uma estagnada. Tá, Vinícius, e qual é o outro foco que tu me indica fazer? Se tu precisa tanto de mais limite, e às vezes eu entendo o porquê do limite maior. Tu queres fazer uma compra, tu tem potencial de pagamento. Vamos supor que tu tens aí um cartão de crédito de 5 mil, mas a tua potencialidade é de 20 mil, porque tu tem como pagar por mês e tu não consegue mais limite.
que acontece? Abre conta em outros bancos. Aí tu vai ter que migrar pro físico. Pô, Vinícius, mas eu devia. Aí vai ficar difícil. O cara que deve, quando ele consegue um limite do cartão de crédito, ele tem que aceitar e tentar batalhar naquele que entregou. Agora, quem não deve e tu tá no digital, o que eu vejo muitas pessoas focando, por exemplo, o Banco Inter. Eu até fiz um vídeo a respeito disso aí. Não dá pra focar o Inter. O Inter, ele tem uma entrega limitada de crédito e uma entrega difícil, uma concessão de crédito muito difícil de ter, como o C6 Bank, por exemplo. São bancos que não dá pra gente ficar focando. Eu até conversei uns dias atrás com um inscrito e ele me comentou que ele perdeu 3 anos da vida dele num Banco Inter. E eu concordo. É perda de tempo. E tu vai pro Santander, por exemplo, o limite é na hora. O Inter, ele me entregou crédito quando ele soube da minha renda através da PJ que eu abri com ele. E mesmo assim ele estagnou nos 11 mil. Pô, Vinícius, mas 11 mil é um monte. Eu concordo, mas ele parou também de entregar. Ele não me entrega mais nada. Ó, ele morreu. E eu já tive isso aqui... 11 mil gasto. Eu já paguei metade da fatura do cartão toda, dos que eu já gastei, e mesmo assim tá estagnado nesse valor. Então o que eu quero destacar com vocês é que a fase não tá boa para entrega de cartão de crédito de limite. O que tem que fazer? Migrar. Como migrar? Tô no digital, vai pro físico. Santander e Itaú. O Santander tá bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. O Santander... Itaú. Vinícius, Banco do Brasil. O Banco do Brasil também é uma paulada. O Banco do Brasil também é difícil de conseguir crédito. Mas se tu tiver um score legal e de tempo, tu pode ser abençoado com esse crédito. Outros cartões assim que eu posso te recomendar, que me liberou, foi o Banco Pan. Eu não tinha um cartão, e aí ativei e ele me liberou mais limite, sendo que eu nunca usei esse cartão. Então assim, ó, também eu tô com 2 mil no cartão Estelar. Então assim, ó, eu vejo hoje que alguns cartões estão liberando, mas essa fase da migração é importante. Amélios nunca mais me deu, só me deu aqueles 1.950 de limite de crédito e nunca mais me deu. Então a fase dos bancos é, infelizmente, empréstimo. Então de repente, tu vai estar fazendo todas as recomendações que eu falei no começo e mais algumas outras que eu já falei em outros vídeos e tu não tá conseguindo aumento de limite de crédito por causa disso. Não é o teu problema, é o banco. Então, agora tu migrar, trocar de banco, de repente seja uma estratégia muito mais plausível, viável, tu ficar batendo em ferro quente, tá bom? Eu espero que eu tenha destacado tudo que eu queria falar, que às vezes, como eu não faço o roteiro, eu vou falando do que eu vou sentindo, às vezes eu posso deixar alguma coisa no ar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, deixa o teu like, se inscreva no canal e até o próximo. Valeu!